dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir esse exemplo. Hoje eu não vou poder fazer o vídeo de outra forma, então resolvi pegar aqui meu próprio caderno mesmo e mostrar para vocês algumas aplicações da segunda lei de Newton, tá bom? E aí vocês vão ter a presença de algumas situações, problemas em que eu vou aplicar a fórmula força resultante é igual massa vezes aceleração. Bom, a primeira questão diz o seguinte: um corpo de massa igual a 10 kg se move-se com aceleração constante de meio metro por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante sobre esse corpo. Gente, para solucionar esse problema, a gente vai fazer uso, certo, basicamente da segunda lei de Newton. E aí basta você multiplicar a massa pela aceleração. Como no problema a massa foi dita de 10 e a aceleração foi de 0,5, então basta multiplicar. Força resultante é igual a 10, no lugar do M ficou 10 e no lugar do A ficou 0,5. Então 10 vezes 0,5 dá 5 newtons, certo? Quando você multiplica pela metade, 0,5 é o mesmo que 1 meio, então 10 sobre 2 vai dar 5. Continuando. Uma outra questão que eu fiz, né? Quando sujeito a uma força resultante de 100 newtons, né? Um corpo passa a mover-se com aceleração constante de meio metro por segundo ao quadrado. Qual é a massa desse corpo? Então, novamente, a gente vai pegar força resultante, né? Igual massa vezes aceleração. Só que agora, dessa vez, foi dada na questão que a força que está sendo aplicada é de 100 newtons, tá bom? Então, apareceu um Nzinho acompanhando o número, isso representa uma força, certo? É igual a massa, aqui na questão já está perguntando, né? Qual é a massa? Então, você vai procurar o M vezes a aceleração foi dada, que foi 0,5 metros. Então, a gente multiplica, né? E aí, como a gente tem número de um lado e do outro, basicamente a gente vai fazer o quê? Deixar o M sozinho, o 100 vai ficar no numerador e o 0,5 que estava multiplicando vai passar dividindo. E aí você vai ter, né, 200 kg como resposta. Nessa questão vocês devem ter se perguntado por que quando eu dividi 100 pela metade deu 200. Basicamente você tem que pensar assim, 0,5, como eu falei na questão anterior, é a mesma coisa que 1 meio. Então como é que a gente entende isso? 100 sobre 0,5 equivale a 100 sobre 1 meio. E aí quando a gente tem divisão de frações, a gente repete a primeira. A primeira fração é 100 sobre 1, vezes a segunda de cabeça para baixo, né? O inverso da segunda. Então fica 2 sobre 1, né? 100 sobre 1 vezes 2, então dará 200. Mais um exemplo, né? Uma motocicleta de 500 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado durante um intervalo de 5 segundos. Determine a intensidade da força exercida sobre a motocicleta. Um cuidado, na questão foi dito 5 segundos. Isso aqui não importa em nada, tá? Não vai pedir velocidade, não vai pedir nada. Então, você desconsidera. O que é importante? A massa da motocicleta e a aceleração, que é de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, para solucionar essa questão, basta novamente vocês aplicarem a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí você sabe que a massa da motocicleta era de 500 e a aceleração é de 0,2 metros por segundo. Então, basta a gente multiplicar, né? 500 vezes 0,2, né? É 100, tá bom? Ou seja, 500 vezes 2 décimos, né? Ali. Aí você tem isso. Só mais uma questãozinha. Valendo lembrar que vocês devem desconsiderar barulhos estranhos, né? Sinal de comida sendo feita, prato lavado, xícara quebrando, né? Televisão ligada, tudo quanto. E em casa não existe silêncio. Na verdade, nem quando eu tô dormindo eu sei o que é silêncio. E discussões são discussões, né? Direto. Então, vamos lá. Um corpo de massa de 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons.
Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Para solucionar essa questão novamente, como eu disse, né? Apareceu um Nzinho acompanhando o número, ele vai ficar no lugar de força. Apareceu o Kg acompanhando o número no lugar de massa. Metros por segundo ao quadrado no lugar de aceleração. Nessa questão, basicamente, a gente tem 60 igual à massa do corpo, que é 4 vezes a aceleração. Então, a gente isola o A, tá bom? Então, 60, o 4 que estava multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 4 vai ficar basicamente a 15 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração nada mais é do que 15 metros por segundo ao quadrado. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Gente, vale lembrar como as forças que atuam no corpo possuem mesma direção e sentidos opostos, significa que elas vão se subtrair, ok? Em mesma direção e sentidos opostos, tá bom? As duas vão estar deitadas, por exemplo, só que elas vão apontar para locais diferentes, uma para a direita e a outra para a esquerda. Então, elas vão ter que se subtrair, tá bom? Enquanto eu vou com o dinheiro, o fulano volta com as compras. Então, significa que eu gastei uma certa quantidade. Então, aplicando na fórmula, fica 60 menos 20 é igual a 20 vezes o A. Então, 60 menos 20 é 40, que é igual a 20A. Deixa o A sozinho e vai ficar 40 dividido por 20, ou seja, o A é igual a 2 metros por segundo. Para quem não entendeu, pode rever o vídeo, eu sei que ficou meio corrido, mas é porque o barulho aqui não tem como, tá bom? Prestem atenção, tentem ver como eu respondi, né? Sempre que eu trabalho com força de um lado e tem o valor de outro, eu vou ter que dividir. Se eu disser que tenho duas forças e os sentidos são opostos, eu vou ter que subtrair. Prestem muita atenção, porque agora o formulário tem aí 4 questõezinhas que vão ser bem semelhantes ao que eu falei no vídeo, só que com valores diferentes. Então, vocês vão saber fazer. Ignorem novamente. Barulhos de comida sendo preparados, pratos batendo, xícaras quebrando, pessoas brigando e tudo mais. Beijos no coração e até breve.